O menino de 17 anos domina a bola no peito. Impossível. Suave. Como se conversasse com ela. Toca por cima do zagueiro sueco. Finaliza. Gol. E então, ele não comemora, não corre, não grita. Ele apenas vira o rosto e olha fixo para o banco adversário. Direto nos olhos de um homem de terno impecável. E esse olhar, guarda bem essa imagem, esse olhar acabou de enterrar a maior provocação da história do futebol, porque 24 horas antes, aquele homem louro, técnico da Suécia, havia dito algo que você não fala impunemente sobre o Brasil. Eles têm medo, não sussurrou, declarou. Para a imprensa internacional inteira, microfones ligados, câmeras gravando, jornalistas anotando cada palavra. E quando você diz que o Brasil tem medo, você não está atacando 11 jogadores. Você está cuspindo na cara de uma nação que carrega nas costas o peso de ser ridicularizada há gerações. Você está cutucando a ferida mais aberta do futebol mundial. Você está acordando algo que não deveria ser acordado. Repara na cena. Vestiário brasileiro, véspera da final. Silêncio grosso, pesado. Aquele silêncio que antecede ou a glória ou o colapso total. Os jogadores mais velhos ainda carregam nos olhos a lembrança de 1950, Maracanã lotado, 200 mil brasileiros vendo seu time perder em casa. A maior tragédia esportiva de um país. Alguns nunca se recuperaram. Histórias de gente que adoeceu, que abandonou o futebol, que nunca mais sorriu igual. Tem relato de torcedor que passou meses sem sair de casa. De gente que queimou camisa da seleção na fogueira. De homens que choraram na frente dos filhos e não conseguiram explicar por quê. Porque quando você mistura futebol com identidade nacional, a derrota vira luto. E no meio desse silêncio, tem um garoto. Pelé. 17 anos. Magro. Tímido. Pele negra numa época em que isso ainda carregava peso duplo. Veio da pobreza de 3 corações, onde faltava comida na mesa, mas nunca faltava bola nos pés. Mas nos olhos dele, tem outra coisa. Tem uma promessa que ele fez num quarto escuro anos atrás, quando viu o pai, Dondinho, jogador frustrado, chorando feito criança depois de 1950. Chorando porque ele também jogava bola. Chorando porque ele entendia a dor. Chorando porque o Brasil tinha perdido de novo. E Pelé, ainda menino, ainda inocente, fez uma promessa impossível, insana, do tipo que só criança faz. Eu vou trazer a taça para você, pai. Eu prometo. Dondinho sorriu. Aquele sorriso triste de quem quer acreditar, mas já foi quebrado demais. Aquele sorriso de quem diz obrigado, filho, mas pensa, você não sabe o que está prometendo. Mas Pelé sabia. E agora, anos depois, em solo sueco, véspera da final, esse técnico europeu de terno impecável, confiante, preparado, diz que o Brasil teme a Suécia, que os brasileiros são tecnicamente inferiores, que a pressão vai quebrar eles de novo, que 1950 deixou cicatrizes permanentes. Pelé ouve, todos ouvem, e a reação não é grito, não é revolta verbal, é algo pior para quem provocou, é silêncio calculado. Garrincha, o perna torta genial, sorri de canto. Didi, o maestro do meio-campo, respira fundo. E Pelé? Pelé apenas fecha os olhos por um segundo. E quando abre, tem algo diferente ali. Uma decisão já tomada. Uma sentença já decretada. Porque existe um tipo de raiva que não explode. Ela congela. Ela aguarda. Ela espera o momento certo. E o momento certo estava chegando. A tensão no estádio Rasunda é física. Você sente na pele. 50 mil suecos vibrando, bandeiras amarelas e azuis tremulando, cornetas soando, confiantes. Eles jogam em casa. Eles têm o favoritismo da imprensa europeia inteira. Eles têm a torcida. Eles têm a Europa inteira torcendo por eles. E o Brasil? O Brasil só tem a si mesmo. Como sempre. Como em 1950. Como em toda vez que a América Latina desafiou a hegemonia europeia e foi esmagada. Mas dessa vez tinha algo diferente. Dessa vez tinha Pelé. O apito inicial range nos ouvidos.
O jogo começa nervoso, truncado, tenso. As primeiras jogadas são de estudo, de reconhecimento. A Suécia joga segura, esperando o momento. O Brasil tenta se impor, mas ainda carrega o peso. Aquele peso invisível que só quem já perdeu uma final conhece. E então, 4 minutos de jogo. Lidholm recebe na intermediária. Avança, chuta. A bola desvia, sobe, passa por cima de Gilmar. Trave, entra. 1-0 Suécia. E o pior pesadelo possível se materializa no gramado sueco. O fantasma de 1950 ressurge, mais vivo do que nunca. Você vê nos rostos dos brasileiros aquela expressão que congela o sangue, a velha ferida sangrando de novo, o trauma voltando, a dúvida assassina retornando. Será que nascemos para isso? Para chegar perto e desabar? Para ser eternamente a promessa que nunca se cumpre? Nas arquibancadas, os suecos explodem. Bandeiras, gritos, euforia total. Eles já veem a taça. Já sentem o gosto da vitória em casa. E o técnico, aquele mesmo homem de terno impecável, cruza os braços, satisfeito. Como quem diz, eu avisei. Eles têm medo. No banco brasileiro, Vicente Feola segura a respiração. Nas poucas dezenas de brasileiros presentes nas arquibancadas, o silêncio é funeral. E no gramado, Pelé. Pelé está quieto, muito quieto. Mas não é a quietude da desistência. É a quietude do predador que acabou de identificar a presa. Ele olha para Garrincha. Garrincha olha para ele. Não trocam palavras, não precisam. Tem um código ali. Uma linguagem que só quem cresceu driblando a pobreza entende. E esse código diz, agora. 5 minutos depois, bola levantada na área. Vavá desvia de cabeça. Gol. 1-1. O Brasil empata. Respira. Mas ainda não venceu. Ainda precisa provar. Ainda carrega o peso de uma nação inteira nas costas. E é nesse momento, nesse exato momento de tensão máxima, que algo acontece. Algo que nenhuma estatística consegue medir, que nenhum replay captura por completo, que só quem viu ao vivo entende. Pelé para de jogar para vencer. Pelé começa a jogar para humilhar. Uma bola alta vem na direção dele. Zagueiro sueco se aproxima. Experiente, alto, forte, europeu, preparado. E Pelé. Pelé domina a bola no peito. Mas não é um domínio normal. É um domínio cinematográfico. A bola gruda como se tivesse cola, como se obedecesse às leis da física só quando Pelé permite. O zagueiro tenta o bote. Pelé toca a bola por cima dele, por cima, com a leveza de quem brinca sozinho no quintal. Corre, recebe do outro lado. O goleiro sai. E Pelé, com a tranquilidade de quem já decidiu o destino daquele jogo, finaliza. Gol. 17 anos. Primeiro gol numa final de Copa do Mundo. Primeiro brasileiro a marcar numa final. E a comemoração? Não tem berro histérico. Não tem correria desenfreada. Não tem salto. Ele apenas vira, devagar. E olha direto para o banco sueco. Direto para aquele homem de terno impecável que ousou falar em medo. E naquele olhar tinha uma mensagem silenciosa, clara, devastadora. Você falou de medo. Agora sente. O estádio fica em silêncio por 2 segundos. Aquele silêncio que antecede a compreensão do que acabou de acontecer. E então, a realidade bate. A Suécia não está apenas perdendo. Está sendo ridicularizada por um adolescente. O jogo vira dança. Pelé não está mais jogando futebol. Ele está dando uma aula de humilhação elegante. Cada drible é uma resposta que ele não precisa verbalizar. Cada toque de bola é uma palavra que o técnico sueco vai engolir. Garrincha pega a bola na direita, dribla 3, cruza. Vavá marca de novo. 3-1. A Suécia tenta reagir. Consegue diminuir. 3-2. Mas aí, Pelé recebe no meio-campo. Está marcado. 3 suecos em volta. Ele poderia tocar, poderia recuar. Mas ele escolhe o impossível. Dribla o primeiro com um giro, o segundo com um corte seco. O terceiro fica no chão. Pelé avança, chuta.
Zagueiro tenta tirar. A bola sobra. Zagallo completa. 4-2. E então vem o quinto. Pelé de novo. Mais um gol. O segundo dele na final. 17 anos. E dessa vez, quando a bola entra, ele não olha para o banco adversário. Ele olha para cima, para o céu. Como quem diz, eu cumpri, pai, eu cumpri. 5-2. Final. O apito encerra o massacre. O Brasil é campeão mundial pela primeira vez na história. Mas isso você já sabe. O que você não sabe é o que aconteceu nos minutos seguintes. No meio do gramado, enlameado, suado, exausto, Pelé está sendo abraçado por todos. Mas no meio da festa, ele vê o técnico sueco caminhando em direção a ele. Aquele mesmo homem, terno agora amassado, gravata torta, rosto vermelho, olhos baixos. Ele estende a mão. E Pelé, ainda menor em estatura, ainda garoto, ainda com a camisa encharcada de suor e glória, apenas aperta. Sem palavras, sem deboche, sem revanche verbal. Firme, mas educado. Porque não precisa. O placar já disse tudo. A performance já gritou tudo. E existe uma diferença brutal entre humilhação vulgar e humilhação elegante. Pelé escolheu a segunda. Ele poderia ter esfregado na cara. Poderia ter revidado com palavras. Poderia ter repetido "quem tinha medo?" na frente das câmeras. Mas ele entendeu algo que poucos entendem. A vingança mais cruel é aquela que não precisa ser dita. É aquela que o adversário vai carregar sozinho, em silêncio, para o resto da vida. Anos depois, em entrevista, o técnico sueco confessou: eu cometi o maior erro da minha carreira. Provoquei quem não devia. Acordei um gigante. E Pelé, quando perguntado sobre aquela declaração de medo, apenas sorriu e disse: ele me deu o combustível que eu precisava. Mas tem um detalhe que ninguém filmou, que não aparece em documentário, que só quem estava lá viu. Depois da festa, depois dos abraços, depois das fotos, depois de erguer a taça Jules Rimet pela primeira vez na história do Brasil, Pelé foi encontrado sozinho no vestiário. Sentado no banco, chuteira ainda nos pés, camisa encharcada, e ele estava chorando, chorando solto. Como criança, não de dor, de alívio, de realização, de descarga emocional pura, porque ele não carregava só a si mesmo. Ele carregava o Brasil inteiro nas costas. Um país que cobrava a redenção de 1950. Um pai que adoeceu de tristeza vendo a seleção perder em casa. Uma nação inteira que sempre foi subestimada pela Europa, sempre foi ridicularizada, sempre foi tratada como inferior, exótica, folclórica. Os brasileiros jogam bonito, mas não ganham título, diziam. São muito emotivos, diziam. Não aguentam pressão, diziam. E ele, com 17 anos, destruiu cada uma dessas narrativas. Não só a taça. Ele entregou dignidade. Ele entregou o direito de olhar o mundo nos olhos e dizer: nós existimos, nós importamos, nós vencemos, e vencemos do nosso jeito. Didi entra no vestiário, vê Pelé chorando, senta ao lado dele, não fala nada, apenas coloca a mão no ombro do garoto. E ficam ali. 2 brasileiros, 2 gerações, uma mesma dor curada. Porque existe vitória que é só troféu. E existe vitória que é cura coletiva. E aqui está a lição que você precisa tatuar na alma. Palavras machucam, mas talento silencia. O técnico sueco apostou na guerra psicológica. Tentou plantar a dúvida, a insegurança, o medo. Usou a ferida de 1950 como arma. Achou que estava sendo esperto, estratégico, calculado. Mas ele não sabia com quem estava mexendo. Ele não sabia que do outro lado tinha um garoto de 17 anos que tinha feito uma promessa a um pai destroçado, que tinha crescido sem nada, mas com tudo: talento, fome, propósito. Pelé respondeu com realidade crua, inegável, irrefutável. E a realidade é sempre cruel com quem subestima a dor alheia. Porque o Brasil não tinha medo. O Brasil tinha fome. Fome de provar. Fome de vingar 1950.
fome de mostrar que não éramos a piada que a Europa achava que éramos. E Pelé foi o garçom servindo vingança fria em campo europeu. Aquele dia não foi apenas uma final de Copa do Mundo. Foi um país inteiro dizendo ao mundo: nunca mais duvide de nós. Foi um menino de 17 anos cumprindo a promessa feita ao pai numa noite escura. Foi a humilhação mais silenciosa, mais elegante, mais devastadora da história do futebol. Porque a pior derrota não é perder o jogo, é provocar o adversário errado. E se você ainda não entendeu a profundidade disso, deixa eu te explicar de outro jeito. Existem derrotas que você esquece com o tempo. E existem humilhações que te definem para sempre. A Suécia jamais esqueceu o que aconteceu naquele 29 de junho de 1958. Jamais esqueceu o olhar de Pelé. Jamais esqueceu os 2 gols que um adolescente fez numa final de Copa. Jamais esqueceu que provocar o Brasil não é estratégia. É suicídio esportivo. Nos anos seguintes, toda vez que um técnico cogitava fazer declaração provocativa antes de enfrentar o Brasil, alguém da comissão lembrava: lembra da Suécia em 58? E a provocação morria ali, porque Pelé ensinou ao mundo uma lição que vai além de futebol. Você pode duvidar de quem quiser, mas quando duvidar de alguém que carrega uma nação inteira nas costas, de alguém que fez promessa para o pai, de alguém que transformou dor em combustível, prepare-se para ser lembrado para sempre, não como o esperto que provocou, mas como o tolo que acordou o gigante. E Pelé, o menino que prometeu uma taça ao pai, entregou ao mundo inteiro a prova viva de que a humilhação não vem com palavras agressivas. Vem com excelência tão absurda, tão inegável, tão brilhante, que o silêncio do adversário é a única resposta possível. Aquela frase, "eles têm medo", virou combustível. Virou raiva silenciosa. Virou a maior resposta que alguém pode dar: vencer sem precisar falar. E se você quer saber como responder quando te subestimarem, quando duvidarem de você, quando cuspirem no seu sonho, quando disserem que você não aguenta a pressão, que você não tem estrutura, que você vai fracassar como todos os seus antepassados fracassaram, lembra desse dia. Lembra de Pelé aos 17 anos, dominando bola no peito em plena final de Copa. Lembra de Pelé olhando nos olhos de quem o provocou. Lembra que o silêncio dos vitoriosos ecoa mais alto que qualquer grito dos derrotados. E lembra que a maior vingança não é xingar de volta. É vencer tão absurdamente que o adversário não tenha nem o que dizer, só o que lamentar, para sempre.